você, para que a gente possa passar para um momento de reflexão, né? O quadro aqui da nossa programação católica, com o psicanalista clínico Dr. Ivan, que já está aqui com a gente, novamente aqui para falar sobre um tema super importante, gente, que diz respeito à nossa vida cotidiana, exatamente sobre as fobias, não é isso, doutor? E mais um quadro aqui que quer fortalecer e quer ajudar você nesse contexto da vida, não é? A gente vai saber um pouquinho mais tudo sobre as fobias aqui com o psicanalista clínico Dr. Ivan, que novamente se dispõe a estar com a gente nesse sábado, né, dia 13 de abril, para falar um pouco sobre essa questão aí. Pode se aproximar do microfone, doutor, por favor. E inicialmente, dizer aqui e acolher o senhor. Bom dia, seja bem-vindo de novo. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Fé e Missão. E hoje a gente tem esse tema muito importante aí, que vamos fazer aceleradamente por conta do tempo, porque tempo é dinheiro, né, Adalto? E vamos adiantar aqui e falar sobre as fobias. Pronto. Doutor, vamos então iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso quadro Momento de Reflexão, hoje falando sobre fobia. Doutor Ivan, eu pergunto para o senhor, o que é a fobia? A fobia, ela é um medo exagerado. Normalmente as pessoas têm um medo que é natural. E a fobia, ela é um medo exagerado que você passa a ter uma percepção diferente dos fatos. Por exemplo, pessoas que têm medo de barata. Tem pessoa que se desespera completamente quando vê uma baratinha. Qual mal que uma baratinha pode fazer para um adulto? Nenhum. Então, a fobia, você resumindo no conceito geral, ele é um medo muito exacerbado que fica extremamente potencializado na pessoa que tem essa fobia, que é gerada por vários motivos que nós vamos ver mais adiante. Tá certo então, doutor. Tá certo. Então, fobia é um medo exagerado, fora do comum. Exatamente. Aí a pessoa pode ter medo de tudo, no caso. Medo de baratas. Normalmente você tem, eu vou adiantando já os tipos de fobias. Pronto, diga para os tipos de fobia, exatamente. Diga aí. Você pode ter alguns tipos. As fobias comuns, que a gente chama de fobias simples, são essas fobias que são divididas em animais, medo de injeção, né, coisas desse tipo. Então, nos animais você tem uma série, medo de cachorro, medo de rato, medo de barata, medo de tudo. Mas, fora isso, há centenas de tipos de fobias, que, inclusive, você tem uma fobia que é medo de dinheiro, medo de água, medo de banho. São fobias extremamente diferenciadas que as pessoas podem até achar estranhas, mas que elas são reais. Então, os tipos de fobias são as fobias simples e as fobias que nós classificamos como fobias sociais, que é o medo de falar em público, o medo de aglomerações. Então, a divisão seria essa, fobias simples e fobias sociais. Tá certo, doutor. E quais são as causas das fobias, doutor Ivan? Então, as fobias, elas não têm uma causa definida. Elas têm causas diversas, né? Então, nós dizemos que o ambiente é uma coisa de... A educação, o ambiente, a família, ou então ela pode ter sido causada por algum trauma ou até mesmo por causas genéticas. Mas o fato é que ela pode ser gerada até por situações do passado. Mas não existe hoje uma causa determinante que diga-se assim, a fobia foi provocada por esse motivo, né? São multicausas que têm que ser investigadas durante o processo de análise. Tá certo, gente. Estamos conversando hoje, nesse sábado, com o psicanalista clínico, Dr. Ivan. E hoje ele está trazendo esclarecimentos sobre o que é a fobia, quais são as causas da fobia. E você vai entendendo um pouco mais, né? Se você, né, doutor, tem esse tipo de situação. Doutor, quais os sintomas, então? Então, o sintoma principal é esse medo ilógico que as pessoas passam a sentir. É um medo sem sentido, é um medo que você sabe, você tem a consciência que aquilo ali não vai lhe fazer mal nenhum, mas você sente medo. Então, isso é um dos sintomas da fobia. E, entre outros sintomas,
Aí vem aqueles sintomas agregados, vem o pânico, vem as reações físicas e psicológicas que você tem. E os físicos são aqueles sintomas que você sente mesmo como se estivesse tendo um ataque, como é muito comum nos ataques de pânico, né? Mas o que mostra claramente que a fobia está presente é exatamente a incapacitação da pessoa para fazer outras coisas por conta daquele medo ali. Ela deixa de fazer determinadas coisas por conta daquele medo que está existindo naquele momento. Então, esses são os sintomas básicos. Óbvio que tem outros sintomas, mas nós não vamos nos estender muito mais. Nós vamos nos ater a esses poucos que são os mais comuns. Tá certo, então. Doutor, e o diagnóstico e a prevenção? Como é que a pessoa pode resolver essa questão? Na verdade, para diagnosticar uma fobia, não existem exames laboratoriais que digam você tem uma fobia. Não existe esse tipo de exame. O que se faz, então? Nós fazemos entrevistas, analisamos a situação psicossocial daquela pessoa e usamos um roteiro que é previsto num manual de saúde psíquica que existe, né, que todo psicólogo usa, todo psicanalista usa, e a partir daí sim a gente faz esse diagnóstico, que pode ser feito por um médico pediatra, se for uma criancinha, pode ser feito por outro médico, mas normalmente é feito pelos psicanalistas e psicólogos. A prevenção, aí sim, nós não temos como fazer essa prevenção, por conta justamente dessas causas que são multifatoriais, tá? Então, o básico mesmo é você fazer as entrevistas e identificar isso, e a prevenção vai ser em função do que você observar durante essas entrevistas. Aí sim você vai partir para um tratamento que pode ser medicamentoso, pode ser psicológico, ou os dois em conjunto. Tá certo. Então, a pessoa que tem qualquer tipo de fobias, ela pode, então, procurar um profissional da área de saúde. Geralmente é um psicólogo, Isso. É um psicanalista clínico. Normalmente, sim. Pronto. Então, fica aí à disposição. Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que tem esse tipo de problema, né, doutor? Esse medo exacerbado, né? Fora do comum. Você tem que se preocupar e cuidar e ver quais são aí as raízes, Exatamente. As causas, os sintomas, o porquê que está acontecendo, e procure um profissional da área de saúde. É importante, né? Como nós somos cristãos e católicos, a gente recomenda que você reze também que você tenha uma vida de fé intensa para ser curado por Deus, que Deus pode curar, Ele é o médico dos médicos, mas Correto. Certo? Então tem certos tipos de doenças que você pode ser curado por Deus, em momentos de oração carismática, por exemplo, né? Você pode participar da sua comunidade intensamente, claro, e sem deixar essa outra parte, que é a parte da medicina, e que Deus mesmo também recomenda. Deus pode curar instantaneamente, diretamente você, mas Deus pode curar você também através de um profissional da área de saúde. E aí, quando se trata de tratamento permanente dessa área aí da fobia, tem um psicólogo, um psicanalista clínico, e eu recomendo, como sempre aqui, alguém. Esse alguém é o nosso querido Dr. Ivan, que é um renomado profissional em Camaçari, que tem feito um trabalho assim maravilhoso, né, em prol das comunidades católicas e não católicas também, que você pode procurar o Dr. Ivan, o seu consultório clínico, né, os dias que ele atende, e ele vai falar pra gente agora do seu trabalho aqui, como lhe encontrar, como lhe procurar para ser atendido pelo senhor. Pois bem, antes de entrar nos dias que nós atendemos aqui, eu só gostaria de dizer que, da mesma forma que as fobias podem ser provocadas por traumas, elas podem também ser provocadas durante a infância, durante ocorrências que houveram durante a sua infância. Então, é muito fácil surgir uma fobia, e a gente encontra muito no consultório, sempre chega pessoas com fobias. E os dias que nós atendemos aqui na paróquia, aqui no local, na rádio, na sala da web rádio, nós atendemos aqui às quartas-feiras durante o dia inteiro, e no sábado somente pela manhã. Então, quem quiser lhe procurar ou ser atendido, né,
né, pelo senhor, basta recorrer aqui à Secretaria Paroquial, é isso, doutor? Exatamente, exatamente. A Secretaria Paroquial, se for necessário, aí sim nós encaminhamos para outros especialistas ou até mesmo para o nosso próprio consultório para fazer algumas psicoterapias que nós fazemos no consultório. Beleza. Doutor Ivan, psicanalista clínico, acabou de participar com a gente aqui do quadro Momento de Reflexão. E hoje falando sobre fobia. Sábado passado nós falamos sobre o quê, doutor mesmo? Autismo. Sobre o autismo. E a semana que vem vai ter um outro tema específico que ele, na condição de profissional psicólogo, psicanalista clínico, vai trazer aqui e com certeza vai ajudar você em algum sentido da vida, não é isso, doutor Ivan? Verdade, eu não defini qual seria ainda, porque por falta de tempo, né? Não por falta de assunto. Mas certamente nós teremos um tema muito, além de importante, que realmente pode ajudar várias pessoas na conscientização e no conhecimento, na informação, na verdade, né? Então, tá certo. Um abraço, doutor. Paz e bem. Boa Semana Santa para o senhor e no próximo sábado nos veremos, se Deus quiser. Deus quiser. Tá aí, gente, o psicanalista clínico, doutor Ivan, que acabamos agora de falar sobre as fobias.